É o terceiro dia da guerra entre a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos e Israel, e as sirenes continuam a soar por todo o Estado de Israel enquanto o Irã lança mísseis balísticos contra o país. O exército israelense afirma que a operação contra o Irã deve durar mais de uma semana. Agora, no incidente mais recente, pelo menos 19 pessoas ficaram feridas. E uma delas, como sabemos agora, está em estado moderado, após o impacto de um míssil balístico em área residencial de Beersheba, sul de Israel. Isso acontece após 9 pessoas terem sido mortas em um impacto ontem à tarde em Beit Shemesh, perto de Jerusalém, e outras 2 terem sido mortas anteriormente no centro de Israel. Até o momento, quase 800 pessoas foram hospitalizadas em Israel desde o início dos combates. As forças de defesa de Israel afirmam ter destruído cerca de 600 alvos iranianos em ataques aéreos, incluindo 20 ligados à liderança de segurança do Irã, 150 mísseis balísticos e lançadores e 200 sistemas de defesa aérea. Bem, juntando-se a nós agora do local do ataque com mísseis balísticos em Beersheba está nossa correspondente, Joana Brown. Joana, você está aí no local. O que sabemos sobre o impacto desse míssil e por que tantas pessoas ficaram feridas? Isso aconteceu por volta das 12h30, então, há cerca de 3h30, e felizmente não atingiu nenhum prédio em si. Ele atingiu um pátio e podemos ver exatamente onde o míssil caiu. Há uma enorme cratera aqui, provavelmente com cerca de 2 metros de profundidade. Foi aqui que ele caiu. A maioria das pessoas já tinha ouvido as sirenes e os avisos de antes, então estavam em seus abrigos. Mas, ao todo, 19 pessoas ficaram feridas, a maioria delas por estilhaços de vidro. E se você olhar para os prédios ao redor, pode ver exatamente o motivo. Todas as janelas foram arrancadas. Há cacos de vidro espalhados pelo chão. Em certos casos, grandes partes das paredes foram arrancadas. Agora vejo o que parece ser uma sala de estar, ou quarto, com armações espalhadas por todo lado. Enquanto caminhávamos para cá, vimos pessoas arrumando suas malas, evacuando daqui e indo para hotéis ou algum lugar mais seguro. Essa é a situação de todos os prédios aqui. A maioria, pela arquitetura brutalista, foi construída entre 1950 e 1970. A maioria deles, na verdade quase todos, não tem nenhum abrigo. Isso só passou a ser obrigatório para prédios construídos depois de 1990. Se você observar os prédios mais altos lá em cima, verá exemplos de prédios modernos, todos intactos. Porque eles foram construídos com janelas muito mais resistentes, materiais muito mais robustos na sua estrutura. E é por isso que eles conseguiram permanecer de pé. Então isso é realmente um grande problema para Israel neste momento. Se você passar por locais de ataques de mísseis como Tel Aviv, consegue ver claramente quais prédios são novos e quais são antigos. Com base em quão danificados eles ficaram, o que teve o pior dano em Tel Aviv era um prédio antigo e muito parecido com este. Ele caiu bem na sua frente, não atingiu o prédio em si, caiu bem na frente, ficou uma cratera enorme, como está agora, e isso é algo com que Israel vai ter que lidar no futuro. Até agora, ninguém morreu ou ficou gravemente ferido, mas 19 pessoas foram levadas ao Hospital Syracuse, em Beersheba. Essa foi nossa correspondente Joana Brown. Obrigada pela atualização. Voltamos a falar com você durante o dia. Vamos passar para a nossa próxima matéria. No momento, o padrão de mísseis do Irã contra Israel não parece estar mudando. De acordo com o comando da Frente Interna de Israel, o Irã parece estar tentando lançar ataques de mísseis balísticos maiores e mais coordenados. No último dia, vimos salvas de cerca de 9 a 30 mísseis de cada vez, seguidas por longos períodos de silêncio. Isso é bem diferente do primeiro dia, quando o Irã lançava só 2 ou 3 mísseis por vez, com curtos intervalos. As forças de defesa de Israel acreditam que o Irã tenta organizar ataques maiores e simultâneos, mas enfrenta dificuldades porque a Força Aérea Israelense caça lançadores de mísseis em todo o Irã. Na verdade, o Irã não lançou mísseis balísticos contra Israel à noite, embora Israel afirme o contrário. A República Islâmica lançou um míssil balístico com ogível de bomba cluster contra o centro de Israel ontem à noite. Esse é um míssil projetado para liberar várias pequenas munições explosivas, causando muito mais danos em uma área mais ampla. Aqui no estúdio estão nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Osran,
e o correspondente sênior de diplomacia, Owen Alterman. Então, Ariel, quero começar com você. Nós conversamos sobre isso ontem, mas temos visto o padrão de mísseis do Irã, mudar agora para um cenário de salvas maiores e mais coordenadas. Isso é um sinal de que eles estão tentando conservar os lançadores sob a pressão aérea israelense. Ou você acha que eles estão realmente se preparando para um ataque muito maior? Bem, precisamos considerar duas coisas. Primeiro, os iranianos afirmam que se preparam para uma guerra longa, então precisam escalonar seus lançamentos. E o que vimos nas primeiras 36 horas foram lançamentos de alta frequência com poucos mísseis. E agora eles parecem ter mudado essa estratégia. Agora, por que isso? Acho que o que podemos identificar é que, aos olhos do Irã, eles não conseguiram causar danos significativos à população civil de Israel. À população civil que eles estão mirando junto com alvos militares. Estamos vendo pelos alvos atingidos que eles miram centros populacionais civis. E assim, numa tentativa de aumentar as chances de esses mísseis penetrarem as defesas aéreas, é mais fácil fazer isso quando você lança 30 mísseis em uma rajada, em vez de 5 a 10. E essa é a estratégia deles. Eles veem que, inicialmente, a estratégia deles, que era diferente da Guerra dos 12 Dias, Leão Ascendente, eles conseguiram penetrar as defesas de Israel com grandes salvas. Eles tentaram mudar isso no início da guerra, eles viram que não funcionou e agora retomam a estratégia inicial. Owen, agora com você. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, fez seus primeiros comentários públicos à imprensa desde o início das operações militares contra o Irã no sábado. O que ele disse? Aprendemos muito com a coletiva, Natasha. Vamos ouvir Hegseth e analisar depois. Aqui está Pete Hegseth em sua recente coletiva no Pentágono. A missão da Operação Fúria Épica é extremamente focada. Destruir mísseis ofensivos iranianos, destruir a produção de mísseis do Irã, destruir sua marinha e outras infraestruturas de segurança. E eles nunca terão armas nucleares. Isso não é o Iraque. Isso não será interminável. Eu estive lá em ambos. Nossa geração e este presidente sabem melhor. Ele chamou os últimos 20 anos de guerras de construção de nações de burras. E ele está certo. Isso aqui é o oposto. Natasha, temos novidades. Pete Hegseth divide a missão desta guerra em 3 partes. Programa de mísseis, marinha, relacionado à ameaça ao Estreito de Hormuz, e programa nuclear. Ele afirmou na coletiva: esta não é uma guerra por mudança de regime, mas o regime certamente muda. Ficou ambíguo sobre o que o governo Trump realmente deseja. Como muitos dos nossos telespectadores sabem, há muita preocupação agora nos Estados Unidos sobre qual é exatamente o objetivo desta guerra. Qual é a missão? Quais são as alternativas para sair dela? Como saber se a guerra foi bem sucedida? Hegseth destaca que o objetivo não é mudança de regime, mas sim enfraquecer as capacidades do Irã nessas 3 áreas. Claro, diferente do que ouvimos de Donald Trump, e algo correto. E acho que é isso que, obviamente, se destaca aqui. Obviamente, vimos a morte de 4 militares dos Estados Unidos. Isso muda significativamente a situação? Me parece que 4 baixas não vão mudar. Mas, obviamente, um número crescente de baixas pode colocar um peso real em uma guerra que já não é popular na opinião pública. Só para lembrarmos, a pesquisa que saiu ontem, na verdade da Reuters, mostra 27% de apoio e 43% contra. Então, uma pluralidade contra a guerra. Mesmo no final, a reserva dos americanos, até mesmo no Partido Republicano, 32% contra, mesmo que a maioria seja a favor. Então, Donald Trump não começa essa guerra com uma base forte de apoio, diferente das guerras americanas anteriores. Então, obviamente, as baixas vão ter um papel. Só para dar uma ideia de comparação para nossos telespectadores, não há tanta preocupação aqui em Israel sobre a missão. A visão é simplesmente fazer o máximo possível, destruir o máximo possível, degradar o máximo possível e fazer o máximo possível. Até que o tempo, de uma forma ou de outra, acabe para esse direito. Quero dizer, falaremos sobre o Hezbollah em breve. Isso é fácil de entender, pois muitos israelenses já sofreram diretamente com a fúria da República Islâmica e sua rede de grupos terroristas que atacam civis em Israel. Mas agora vamos passar rapidamente para as instruções do Comando da Frente Interna.
Dentro de Israel, as restrições continuam em vigor em todo o país, pelo menos até quarta-feira à noite, às 20 horas. Não são permitidas aglomerações. As escolas continuam fechadas, os locais de trabalho estão fechados, exceto os setores essenciais. Mas há um pouco de movimentação quando se trata de viagens. Espera-se que Israel comece a reabrir gradualmente seu espaço aéreo nesta noite. O espaço aéreo está fechado desde sábado. Enquanto isso, a companhia aérea israelense Israir diz que está lançando uma forma de trazer de volta para casa os israelenses que estão presos no exterior. A partir de amanhã, a companhia aérea vai operar voos especiais de 6 cidades europeias, incluindo Praga, Budapeste e Bérgamo, na Itália. Não para Israel, mas para Taba, aeroporto no Egito, logo após a fronteira de Meilatã. De lá, passageiros atravessam por terra de volta a Israel. Então, o que está acontecendo no Irã? Bem, o Crescente Vermelho, que é administrado pelo governo iraniano, agora diz que 555 pessoas foram mortas em 131 cidades em ataques dos Estados Unidos e de Israel desde que isso começou. Esses números não diferenciam civis de combatentes da República Islâmica, mas é importante observar que, devido ao apagão generalizado da internet em todo o Irã, é muito difícil verificar esses números. E agora quem está conosco é Navid Morebi. Ele é o analista iraniano-americano em Washington, D.C. Então, que informações nós realmente temos agora sobre o que está acontecendo no Irã, especialmente em relação às vítimas? Obrigado por me receber. Como você mencionou, há um apagão total da internet no Irã. É muito difícil verificar as informações. As informações que estamos recebendo no Irã vêm principalmente através do Starlink, quero dizer, iranianos que têm acesso ao Starlink, o que é muito limitado. Mas sim, quero dizer, parece que há cerca de 500 vítimas e muitos deles, acredito, são membros da Basij. Nos últimos 2 dias, Israel concentrou-se em Teherã, especialmente nos quartéis generais da Basij, da IRGC e da inteligência em Teherã. Então, presumo que muitas pessoas perderam suas vidas. Ao mesmo tempo, atletas de propaganda do regime iraniano estão concentrando-se em um ataque a uma escola secundária no Irã, cuja autoria não se sabe ao certo. Não se sabe quem foi o responsável por isso. Mas muitos iranianos estão culpando o regime pelo que aconteceu. O Irã diz que pelo menos 153 pessoas morreram após um suposto ataque atingir uma escola no sul do Irã. E eles estão culpando os Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos dizem que estão investigando relatos sobre esse incidente. O exército de Israel disse que não tinha conhecimento de nenhuma operação das FDI na área. Claro, sabemos que a escola de meninas ficava em Minab, que é perto de uma base da Guarda Revolucionária Islâmica, que já foi alvo anteriormente. Então, o que você sabe sobre isso? Porque essa história parece ser a que está se tornando mais viral entre os veículos internacionais. Sim, eu vi isso. É muito lamentável que, você sabe, nos últimos 2 meses, quando os iranianos foram às ruas, cerca de 32 mil iranianos foram massacrados. A comunidade internacional, especialmente alguns na mídia e aqueles da esquerda, ficaram em silêncio, mas agora, de repente, estão preocupados com a vida dos iranianos. Acho isso muito irônico para mim, ver esse tipo de reação. Mas como mencionei, ninguém no Irã confia no regime iraniano e em seus relatos. E parece que as únicas pessoas que acreditam no regime são alguns segmentos da sociedade americana e da mídia. Mas, pelo que estou vendo nas redes sociais, os iranianos estão culpando o regime porque eles entendem, assim como Hamas, eles se escondem atrás de escolas e hospitais, podem ter feito a mesma coisa ou até mesmo atacado a escola eles mesmos. Então, temos que esperar para ver o que vai sair disso, mas, como eu disse, os iranianos não confiam nos relatos do regime iraniano. O que estamos vendo atualmente, com base nos vídeos que estão saindo do Irã, especialmente em Teherã e Karaj, toda vez que as pessoas ouvem uma explosão, você vê pessoas gritando de suas janelas e telhados. Eles dizem abaixo a República Islâmica e dizem viva o rei.
Eles entoam slogans e comemoram. E você também viu a diáspora iraniana comemorando a morte de Khamenei. E eu acho que o apoio a essa operação é muito forte dentro do Irã e entre a diáspora iraniana. Certo, Nabid, muito obrigada por se juntar a nós com essa análise. Vamos continuar com a guerra entre a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos e Israel. Está ficando ainda maior durante a noite, para ser bem sincera. Pela primeira vez desde o cessar-fogo de 2024, o grupo terrorista libanês Hezbollah, que é um grupo proxy do Irã, entrou oficialmente na guerra. Logo depois da 1h da manhã, foguetes e drones foram lançados do Líbano em direção ao norte de Israel. As forças de defesa de Israel informam que um foguete foi interceptado, outros caíram em áreas abertas e ao menos 2 drones abatidos. O Hezbollah diz que isso foi uma vingança pelo assassinato de Ali Khamenei, que foi morto. Como sabemos, nos primeiros minutos do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã no sábado, é importante lembrar que o Hezbollah é só um dos grupos representantes da República Islâmica em seu eixo de resistência no Oriente Médio, financiado pelo regime. Serve para difundir a lei Sharia, ampliar o domínio regional, eliminar a influência ocidental no Oriente Médio e atacar Israel. E Israel respondeu imediatamente, e ataques aéreos intensos na noite passada bombardearam o sul do Líbano e o distrito Daquia de Beirute, que é o reduto do Hezbollah. As forças de defesa de Israel afirmam que agora estão em uma ofensiva contra o Hezbollah, que pode durar dias. Neste momento, você está vendo imagens ao vivo do Líbano após mais uma onda de ataques israelenses em Beirute, mirando alvos militares do Hezbollah e terroristas. Agora quero chamar o Dr. Barak Bux, que está conosco neste momento do Centro de Pesquisa em Segurança e Inteligência Patterson. Hezbollah esperou até depois que Khamenei foi morto para entrar formalmente nessa luta. Na sua opinião, isso era inevitável ou é uma jogada calculada, coordenada diretamente de Teherã para tentar mostrar que o eixo da resistência ainda está intacto? Sim, posso dizer isso. Havia uma pressão dentro do Líbano e até um apelo do primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, desculpe-me, para que o Hezbollah contivesse qualquer atividade. Mas os iranianos, segundo relatos, ficaram desapontados porque os representantes que eles desenvolveram tanto não estão intervindo. Posso traçar um paralelo com os Houthis, que não são do Líbano, mas publicaram uma proclamação de solidariedade muito comovente, sem qualquer intervenção. Então havia uma pressão dentro do Líbano. Por um lado, a população não quer intervir, por outro, o governo recém-estabelecido tenta manter a ordem, e até estou acrescentando um general americano do CENTCOM, o general Jeffers, que é o coordenador entre Israel e o governo libanês, para não intervir. Por outro lado, pode-se dizer que o novo chefe do Estado-Maior, CEO do Hezbollah, o Sr. Is, não é tão eficaz. Não sei se ele está conseguindo administrar. E foi uma ordem iraniana. Agora quero atualizar sobre as imagens que todos veem ao vivo. São dos subúrbios ao sul de Beirute. Novamente, este é um reduto do Hezbollah dentro da capital do Líbano. Agora, Israel afirmou que iniciou uma campanha ofensiva que pode durar dias, e não apenas está respondendo. Sabe, a pergunta, claro, é se vamos ver outro tipo de conflito total entre Israel e o Hezbollah. E se o atual governo e liderança libanesa tem alguma maneira de realmente impedir que isso aconteça? Dando continuidade à pergunta anterior, a liderança, o governo, teve hoje uma reunião muito intensa em termos de segurança. O Hezbollah sofre pressão para continuar os lançamentos. Para onde? Haifa, na Galileia? Claro, o Hezbollah é capaz de fazer mais, na esperança de que não faça mais. Mas agora está sob pressão dos dois lados. O Irã para intervir, assim como os iranianos estão sob pressão dos Estados Unidos e dos israelenses. E também da população libanesa. Preciso acrescentar uma coisa. No Líbano, ao contrário de outros países, existem xiitas moderados, por assim dizer. Como o presidente do parlamento, Nabi Berri, que é o líder do movimento xiita Amal, não é do Hezbollah. Ele é xiita. Ele é afiliado à seita xiita, mas não é um apoiador do Hezbollah nem da posição iraniana. E faz parte do establishment.
Obrigado, doutora Bux, por estar conosco. Seguiremos cobrindo o conflito entre Hezbollah e Israel nas próximas horas. Agora, voltando ao Irã, que segue atacando estados árabes do Golfo em resposta aos Estados Unidos e Israel, afirmando mirar ativos americanos e israelenses. Mas a República Islâmica também atingiu hotéis, aeroportos e áreas residenciais em 8 países diferentes: Emirados Árabes Unidos, Catar, Jordânia, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Iraque e Bahrein. Explosões foram registradas no Bahrein e em Dubai à noite. Fumaça apareceu perto da embaixada dos Estados Unidos no Kuwait. Milícia xiita iraquiana disse ter atacado tropas dos Estados Unidos no aeroporto de Bagdá com um drone. No Chipre, a base Força Aérea Real Akortiri do Reino Unido foi atingida por um suposto ataque de drone iraniano, segundo autoridades. Houve danos limitados e nenhuma vítima. Mas ainda assim, esse é um país da União Europeia que foi alvo do Irã. Então vamos voltar para os nossos correspondentes. Temos aqui conosco nossa correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ozhan, e nosso correspondente sênior de diplomacia, Owen Alterman. Agora você sabe, obviamente, eu acho que o que é interessante para o resto do mundo que está assistindo é a resposta que estamos vendo das nações árabes do Golfo em relação a esses ataques. Existe apoio aos Estados Unidos em Israel? Isso está sendo dito verbalmente em voz alta ou ainda é algo que está sendo mantido meio em silêncio, por assim dizer? Natasha, desde o começo, esses países, especialmente sauditas e emiradenses, mostraram grande determinação, desde a primeira declaração deles no sábado, após os ataques. Extremamente determinados e irritados, de um jeito que me surpreendeu e superou muito minhas expectativas. E então, nas últimas horas, uma declaração conjunta, não só desses dois países e do Bahrein, mas incluindo também o Catar, de forma significativa, além da Jordânia e outros. Vindo a público e dizendo aos iranianos: parem, ou responderemos militarmente. Ver os cataris fazendo isso. Juntar-se à mesma declaração com os Emirados Árabes Unidos é realmente extraordinário. Acho que os iranianos perceberam o grande risco que corriam com ataques assim. Mas fizeram isso entendendo que não tinham muita escolha. Como costuma acontecer, grandes riscos raramente trazem grandes recompensas. Normalmente, o risco se volta contra você. Foi o que ocorreu no caso iraniano. Curiosamente, agora os europeus também estão envolvidos nessa situação. Veja, eles atacam a base britânica, considerada território soberano britânico, mas cercada pela República de Chipre, onde o presidente fez um discurso à nação ontem. Nas escolas fechadas, houve sirenes que soaram em Osía, a capital, e, segundo relatos, até mesmo um ataque a uma instalação americana em Nicósia. A União Europeia está envolvida, como destacou Wesley. A Comissão Europeia afirmou solidariedade aos Estados-membros e que não aceitará que sejam atingidos. Você se pergunta: o que os iranianos pensam ao tentar expandir sua influência além do Golfo, chegando até a Europa? Quero me voltar para você, Ariel. A liderança iraniana afirmou que a guerra contra a República Islâmica é, na verdade, uma guerra contra muçulmanos em todo o mundo. Mas vemos ataques do Irã a estados árabes do Golfo, todos de maioria muçulmana, durante o Ramadã. Esses ataques não afetam só ativos americanos, mas também hotéis, aeroportos e áreas residenciais. Sabe, no fim das contas, esse transbordamento estratégico é intencional, é acidental? Como você interpreta essa mensagem? Você acha que os estados árabes do Golfo realmente acreditam nisso? Que isso não é acidental. Mesmo antes disso, semanas antes desses ataques começarem, o Irã disse que atacaria países da região que têm bases americanas. Em total, que isso será uma guerra regional se os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã. Então, eles já haviam sinalizado que fariam isso agora, mas alguém realmente esperava que eles fossem fazer. Acho que houve alguma surpresa nesses estados do Golfo, mas no final das contas, acredito que o Irã cometeu um grande erro de cálculo aqui. Acho que o Irã está tentando se inspirar na estratégia de Israel. Após 7 de outubro, Israel lançou ataques contra 7 países diferentes que o atacaram em retaliação. E isso deu a Israel a imagem de um valentão sem restrições, ou seja, atacando quem quer que fosse. Porque esses 7 países faziam parte do eixo de resistência da República Islâmica de Israel. Claro. Israel ataca países que não têm nenhuma perspectiva real de amizade conosco.
Os estados do Golfo, na maioria dos casos, fizeram de tudo para pedir que a guerra não acontecesse. Não. Para equilibrar suas relações. Ainda estou no meio de explicar meu ponto. No final das contas, foi assim que Israel foi percebido após a Guerra das Sete Frentes. E isso ajudou na sua capacidade de dissuasão, porque parecia como aquele touro em uma loja de porcelana. O Irã queria manter ou tentar preservar sua própria capacidade de dissuasão, pegando essa página do manual de Israel, atacando todo mundo, para parecer que deve ser reverenciado, que deve ser temido. Mas isso é um grande erro de cálculo, porque, como Owen descreveu, não havia legitimidade real para esses ataques, porque eles não atingiram o Irã. Esses são parceiros económicos, parceiros comerciais. 30 bilhões de dólares só no ano passado entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos. Por isso, esse erro de cálculo pode transformar todo o Golfo, não só Bahrein e Emirados Árabes Unidos, que seguem os acordos de Abraão em alinhamento estratégico com Israel. Vamos direto à correspondente Emily Francis, ao vivo de um abrigo antiaéreo em Tel Aviv. Emily, temos visto os sistemas de defesa aérea sendo ativados hoje. O que a Força Aérea de Israel e o Comando da Frente Interna orientam os israelenses a fazer? Há muitas pessoas aí nesse abrigo antiaéreo onde você está? Bem, felizmente não, Natasha. Às vezes esquecemos que hoje, na verdade, é o feriado do Alcorão. Então, vindo pra cá, você não vê pessoas do lado de fora, não vê elas, sabe, fantasiadas comemorando. Mas aqui agora, está quieto, está tranquilo. Espero que não seja antes de uma tempestade. As pessoas não estão em massa nas ruas. Algumas só escolheram ficar aqui, dormir e descansar. Tivemos alguns soldados jovens das FDI aqui, homens e mulheres, um pouco de segurança. Mas agora, felizmente, está tranquilo. E vamos torcer para que continue assim. Obrigado, Emily, por estar conosco. Voltaremos com você em breve. Agora, vamos para o intervalo comercial. Aqui na I24 News, eu sou Natasha Kirchuk. Agradeço aos correspondentes e ao estúdio pela presença. Faremos o intervalo comercial e já voltamos. Com cobertura contínua da guerra em andamento entre a República Islâmica do Irã, os Estados Unidos e Israel. Não saia daí. Esta é a I24 News. Voltamos na I24 News, eu sou Natasha Kirchuk e obrigada por nos acompanhar. É o terceiro dia da guerra entre a República Islâmica do Irã, os Estados Unidos e Israel. E as forças de defesa de Israel acabam de anunciar uma nova onda de ataques contra alvos da República Islâmica no Irã, tendo como alvo instalações nucleares iranianas. Até agora, as forças israelenses dizem que já destruíram cerca de 600 locais do regime iraniano em ataques aéreos. Ao mesmo tempo, estamos vendo isso. A República Islâmica continua lançando mísseis balísticos contra Israel, com a barragem mais recente ocorrendo há cerca de 20 minutos, tendo como alvo o centro de Israel. O padrão de mísseis do Irã contra Israel parece realmente estar mudando. Segundo o comando da Frente Interna de Israel, o Irã tenta lançar barragens de mísseis balísticos mais intensas e coordenadas. No último dia, vimos salvas de 9 a 30 mísseis de uma vez, seguidas por longos períodos de silêncio. Diferente do primeiro dia, quando o Irã lançava só 2 ou 3 mísseis por vez, com intervalos curtos. As forças de defesa de Israel acreditam que o Irã tenta organizar ataques maiores e simultâneos, mas enfrenta dificuldades porque a Força Aérea Israelense caça lançadores de mísseis em todo o Irã. É importante notar que o Irã não lançou mísseis balísticos contra Israel nesta noite, mas sim na noite passada. Israel diz que o Irã lançou um míssil balístico com ogiva de bomba de fragmentação contra o centro do país. Esse míssil é muito perigoso, projetado para liberar toneladas de pequenas munições explosivas e causar mais danos em área maior. As Forças Armadas de Israel dizem que agora esperam que a operação em andamento contra o Irã dure mais de uma semana. E se juntam a nós no estúdio nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Osran, e nosso correspondente sênior de diplomacia, Owen Alterman, que também está conosco. Certo, então obviamente estamos vendo isso. As forças de defesa de Israel dizem que atingiram uma ampla variedade de alvos diferentes em toda a República Islâmica do Irã. Mas claro, a questão é,
quando se trata de lançadores de mísseis. Mais especificamente, quanto dessa infraestrutura realmente foi destruída? Os números que vimos divulgados foram algo em torno de 150, o que parece um número muito baixo. As forças de defesa de Israel afirmam que Teherã possui cerca de 2.500 mísseis balísticos. Certo? Então, o que estamos vendo agora acontecendo nos céus do Irã é tanto a Força Aérea de Israel quanto as forças do Comando Central dos Estados Unidos estão atacando uma ampla variedade de alvos. Sobre os mísseis balísticos, esse número que você citou é das Forças de Defesa de Israel. Agora, também sabemos que o Comando Central dos Estados Unidos está atacando simultaneamente os lançadores de mísseis balísticos iranianos e os próprios mísseis. Então, esse número é um número parcial, mas isso é significativo, porque são 150 mísseis balísticos a menos que poderiam ser lançados contra o território israelense. Como vimos nos últimos 3 dias, o Irã está focando centros populacionais civis. Agora, isso realmente dificulta a capacidade deles de lançar esses mísseis. Mas além dos mísseis, o que é mais estratégico é atacar os lançadores de mísseis. E vimos imagens tanto das FDI quanto do CENTCOM de vários lançadores sendo destruídos. Não temos o número exato, mas isso faz parte do que está limitando a capacidade do Irã de manter um ritmo elevado de ataques contra Israel e de incluir em cada ataque grandes quantidades de mísseis. Vou observar que, quando o Irã diz que está se preparando para uma guerra longa, é isso que eles acreditam que vai acontecer. Então eles estão calculando suas reservas, sua munição em relação a cada ataque. Mas com as forças de defesa de Israel e as forças dos Estados Unidos atacando simultaneamente os lançadores de mísseis balísticos iranianos e os próprios mísseis, isso diminui a capacidade do Irã de sobrecarregar os sistemas de defesa de Israel. Owen, eu quero falar sobre a duração que se espera dessa guerra, sabe? Obviamente. Os militares israelenses estimaram pelo menos uma semana, seguido por um comentário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse que essa é uma operação que pode levar 4 semanas até 5 semanas. Existe alguma maneira de a gente filtrar toda essa retórica e entender o que realmente vai acontecer lá? Aqui, Natasha, mais cedo no canal em hebraico, está tentando explicar Donald Trump aos israelenses. Disse que é parecido com pintores impressionistas franceses, que usam pontos de cores diferentes. Então, você olha e vê um ponto laranja quando ele diz uma coisa e um ponto verde quando ele diz outra coisa. Mas para entender, você tem que dar um passo para trás e ver o quadro inteiro. Então temos mais um ponto da última hora, mais ou menos. Na entrevista à CNN, Trump menciona 4 semanas, mas depois diz que a campanha está adiantada e talvez não precise desse tempo. Mesmo assim, também ouvimos sobre 4 a 5 semanas. Nós ouvimos até períodos de tempo ainda mais curtos anteriormente. E ouvimos ele dizer uma semana ou até que todos os objetivos sejam alcançados. Novamente, 2 coisas muito diferentes que não sabemos. A guerra é dinâmica, principalmente nesta campanha, pois não sabemos ao certo qual o real objetivo de Donald Trump, que pode mudar conforme as circunstâncias. Como já disse, em Israel não nos preocupamos tanto com o objetivo da guerra. O objetivo é muito claro: atingir os iranianos o mais forte possível, destruir o máximo possível do poder militar deles, destruir o máximo possível da infraestrutura de mísseis deles, destruir ainda mais o máximo possível da infraestrutura nuclear deles, matar o maior número possível de líderes deles e, se possível, obviamente, derrubar o regime. Em Israel quase não há preocupação. Já nos Estados Unidos, sim. Mas é difícil separar a duração da campanha dos objetivos que ela deve alcançar. Certo, bem, agora vamos falar sobre o grupo terrorista libanês Hezbollah, que é um grupo proxy do Irã, e agora entrou oficialmente na guerra entre a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos e Israel. Logo depois da 1h da manhã de ontem, foguetes e drones foram lançados do Líbano em direção ao norte de Israel. As forças de defesa de Israel dizem que um foguete foi interceptado, outros caíram em áreas abertas e pelo menos 2 drones foram abatidos. O Hezbollah afirma que foi vingança pelo assassinato de Ali Khamenei, morto nos primeiros minutos do ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel ao Irã no sábado.
Israel respondeu rapidamente e com força, realizando ataques aéreos contínuos no sul do Líbano e no distrito de Zayan, em Beirute, reduto do Hezbollah. A rodada mais recente de ataques aéreos ocorreu há cerca de 1h30. As forças de defesa de Israel afirmam que esta é agora uma ofensiva contra o Hezbollah, que pode durar vários dias. Agora vamos receber... Temos o Trump? Não, tudo bem. Agora quem se junta a nós é o general de brigada da reserva, professor Yaakov Nagel, pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias e ex-assessor interino de Segurança Nacional de Israel. Agora... Muito melhor do que Trump. Bem, sabe, não vou dizer nada sobre isso, mas sei que não sou. Quero ouvir que ele é o melhor. Também não vou dizer isso, mas o que eu quero ouvir de você é a sua percepção sobre o momento em que Hezbollah decidiu se envolver nesse conflito com o Irã. Obviamente, o motivo declarado pelo grupo terrorista Hezbollah foi após o assassinato do líder supremo. Mas o que você acha desse momento? E você acha que vamos ver ataques mais intensos vindos do Líbano? Ou, no fim das contas, isso vai ser muito limitado por causa do medo de instabilidade política? Primeiramente, eu ouvi o final do que você conversou com o entrevistado anterior. E, novamente, sobre o tempo, sabe, é muito interessante. Todo mundo quer saber quando começa, quando termina. Precisamos ter paciência e vou levar o que o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu estão dizendo com muita cautela. E, novamente, não há dúvidas sobre os objetivos da guerra e sobre o objetivo final. E o objetivo final é garantir que o povo do Irã assuma o seu destino em suas próprias mãos e vá adiante, derrube, enfraqueça, mude, você pode chamar do que quiser em inglês, para mudar o regime. Realmente os faz sofrer há 47 anos. Sobre o Hezbollah durante a última campanha 2024-2025... Lembre-se de que, se eu fosse o presidente do Conselho do Irã e olhasse para o meu investimento no Hezbollah, claro, no Hamas também, mas no Hezbollah, seria um investimento muito, muito, muito ruim e muito mal feito. Nós investimos centenas de milhões de dólares, talvez bilhões de dólares ao longo dos anos, nesse período, que quando houver uma guerra entre Israel e Irã, eles chamarão o Hezbollah e o Hezbollah vai se juntar. Mas por causa do que aconteceu, por causa do Hamas e do Hezbollah, está tão difícil que agora há um cessar-fogo no Líbano. Segundo os termos israelenses, podemos atacar sempre que houver ameaça iminente. E eles recuaram do norte do Litani para garantir que não houvesse ameaça a Israel. Ainda não encerramos o confronto com o Hezbollah e restam conquistas. Mas eles já foram duramente atingidos. Então eles não fizeram nada para ajudar o Irã durante a guerra de 12 dias e a guerra antes e depois. E mesmo agora, depois de 48 horas, eles não fizeram nada. Sabemos que há muita pressão do Irã e do Hezbollah para fazer alguma coisa. Então, ontem houve mais uma pequena ação. Para Israel, qualquer coisa vinda do Hezbollah agora não é pequena. E acredita em mim, não é agradável dizer isso, mas não estou decepcionado com a decisão deles. Porque temos muitos alvos no Hezbollah, ainda temos trabalho a fazer. Se eles aceitarem o desafio e entrarem na guerra hoje, eles vão sofrer. Vimos que o governo libanês e o povo libanês estão realmente implorando ao Hezbollah para não entrar. Porque no final o Líbano vai sofrer. Há um aviso do governo de Israel dizendo ao governo libanês: vocês são o povo soberano no Líbano. Então, se vocês fizerem algo assim, qual será a nossa reação? Será contra a infraestrutura do Líbano, infraestrutura civil, que realmente devastará os desafios de sua tentativa. Eles estão tentando voltar à vida normal. E enquanto o Hezbollah ainda controla grande parte do que o Líbano faz, vai ser muito, muito difícil. Então o momento não é exatamente ontem, amanhã, o voto de hoje.
Eles estão tentando fazer algo, talvez depois do que sofreram, agora estejam se arrependendo, mas não importa, Israel vai saber, eles começaram, agora Israel vai ditar. Quando terminarmos essa rodada em... Certo, isso é certo. Garantindo que estamos fazendo o que precisamos fazer. Obrigado por estar conosco, professora. Agora ouviremos Jacob Lapin, nossa analista de segurança. Obviamente, como você sabe, estamos vendo. O que Israel declarou agora é uma ofensiva. Operação contra o Hezbollah após os ataques de drones e foguetes na noite passada. Neste momento, quais são as capacidades do Hezbollah? E você acha que eles estão levando muito em consideração o governo libanês e o que ele tem a dizer sobre os temores de serem arrastados para mais um conflito com Israel? Não creio que estejam considerando o governo libanês, senão não teriam disparado foguetes ontem à noite. Interessante notar o que conseguiram lançar. É pouco. Foi uma pequena rajada, na verdade foram 2 rajadas, uma à 1 da manhã e a segunda às 3 da manhã. É quase como se o Hezbollah quisesse apenas marcar na lista de tarefas que eles se mantiveram firmes pelo seu patrocinador. E eles estavam meio que tentando, eu acho, incentivar Israel a enxergar isso como um ataque pequeno para que a resposta também fosse pequena. Autoridades de defesa em Israel afirmam que essa equação não está em discussão. Israel não vai mais diferenciar entre 6 foguetes, 60 ou 600. Se você atacar o Estado de Israel, a maior cidade do norte, Haifa, você verá uma resposta forte das forças de defesa de Israel, já iniciada em Dáquia, com 50 vilarejos evacuados. No sul do Líbano, as forças de defesa de Israel sinalizam que não aceitarão a perigosa escalada de equações. Autoridades militares afirmam que o Hezbollah entrou em uma luta impossível de vencer. Então eu acho que esse é um momento muito importante para o norte e para a segurança do norte. Em relação às capacidades sobre as quais você perguntou, veja, o Hezbollah costumava ter o maior poder de fogo de um arsenal não estatal. Capacidade do mundo. Hoje, ela está muito reduzida após a Operação Setas do Norte e toda a guerra no Norte. Então, de acordo com as avaliações do Centro Alma, estamos olhando para algo em torno de 20 a 25 mil foguetes. E eles estão espalhados por todo o Líbano. Então, essas capacidades existem. Mas em termos de capacidade de lançar invasões terrestres em massa, essa capacidade não existe mais aqui. O Hezbollah não pode fazer isso por causa do trabalho e da presença das FDI no sul do Líbano. Só queria dizer que estamos recebendo esses números agora. As FDI dizem que atingiram cerca de 70 depósitos de armas e locais de lançamento de foguetes do Hezbollah ao longo das últimas horas. Esses alvos, segundo eles, seriam usados pelo Hezbollah para avançar ataques terroristas contra as FDI. E como dissemos, você sabe, o exército israelense basicamente afirmou que isso vai continuar sendo uma ofensiva se eles não pretendem parar de atacar a infraestrutura do Hezbollah nos próximos dias. Agora vamos voltar nossa atenção para Beersheva. Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas na cidade de Beersheva, no sul de Israel, após o impacto de um míssil balístico em uma área residencial no início desta tarde. Isso acontece após 9 pessoas terem sido mortas ontem em um impacto em Beit Shemesh, perto de Jerusalém, e outras 2 terem sido mortas anteriormente no centro de Israel. Até agora, quase 800 pessoas foram hospitalizadas em Israel desde o início dos combates. Recebemos a informação de que na última rodada de disparos de mísseis balísticos do Irã não houve feridos. Isso ocorreu há cerca de meia hora. As forças de defesa de Israel afirmam ter destruído cerca de 600 alvos iranianos em ataques aéreos durante o fogo contínuo do Irã. Agora, diretamente do local do ataque com mísseis balísticos em Beersheva, está a nossa correspondente Joana Brown. Joana, estivemos com você antes e vimos onde o míssil atingiu. O que sabemos sobre o estado das vítimas até agora? Nenhuma vítima ficou gravemente ferida. A maioria delas sofreu ferimentos causados pelos fragmentos de vidro que se quebraram com as ondas de choque ou estão sofrendo ataques de ansiedade. Mas, de qualquer forma, elas estão no Hospital Surak, onde estão recebendo tratamento. Como você viu mais cedo na transmissão, havia uma enorme cratera de cerca de 2 metros de profundidade.
e isso mostra a gravidade dos mísseis balísticos iranianos. Eles pesam entre 500 e 1000 quilos. São muito, muito pesados. E o impacto que podem causar pode ser devastador. Felizmente, caiu em um pátio, onde estamos agora. Não houve prédios danificados, mas ficou muito perto de uma sala segura. Ontem, em Beit Shemesh, o míssil atingiu uma sala segura. Se lembra disso? Então, as pessoas que estavam lá, todas as 9 que estavam se abrigando, infelizmente foram mortas. Porque, infelizmente, mesmo sendo o melhor que se pode ter nessas circunstâncias, se houver um impacto direto no seu abrigo, então há uma grande chance de você morrer. Isso foi a cerca de 20 metros de uma sala segura. Você pode ver uma porta que foi destruída, muito danificada, mas o interior dela conseguiu permanecer intacto. E é por isso que é importante seguir as orientações do comando da frente interna. E nós vimos hoje, há cerca de meia hora, com o míssil que caiu no centro de Israel, em Petikva, que causou apenas uma quantidade muito pequena de danos. Quem estivesse nos quartos seguros próximos não passaria por isso. Magnificado. Não houve vítimas, mas fotos têm circulado mostrando o impacto do que parece ser destroços, em vez do impacto direto do míssil. Então, no total, 19 pessoas foram hospitalizadas hoje, mas nada grave. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, visitou hoje o local onde o míssil balístico atingiu Beit Shemesh. Vamos ouvir o que ele disse. Este é o terceiro dia da Operação Leão Rugidor, a operação que o Exército de Israel e o Estado de Israel iniciaram com nossos grandes amigos, os Estados Unidos da América e o presidente Trump, para frustrar ameaças existenciais a Israel e grandes ameaças aos Estados Unidos e ao mundo inteiro. Quando eu estou aqui, em um lugar que foi bombardeado pelos terroristas de Teherã contra civis inocentes, você vê a diferença. Os tiranos de Teherã atacam civis. Miramos nos tiranos de Teherã para proteger civis. Eu disse por muitos anos que eles ameaçam não só Israel e não só a América. Eles gritam morte a Israel, morte à América. Esse é o alvo final deles. Eu disse que eles também atacariam os que estão no meio, queriam mirar na Europa, e fizeram isso. E se esse regime terrorista como nunca vimos no mundo, se eles conseguirem armas nucleares e os meios para entregá-las, mísseis balísticos intercontinentais, eles vão ameaçar toda a humanidade. Então nós buscamos nos proteger, mas ao fazer isso, protegemos muitos outros. E eu quero agradecer especialmente ao nosso grande amigo e grande líder mundial, Donald Trump, por se juntar a nós nesse esforço crucial para salvar o mundo. Agora temos novas diretrizes do Comando da Frente Interna. Parece que as restrições vão continuar em vigor em todo o país até pelo menos sábado à noite às 20 horas. Isso significa que não são permitidas aglomerações. As escolas vão continuar fechadas, os locais de trabalho também, exceto para setores essenciais. Mas, na verdade, há um pouco de flexibilização nas viagens. Espera-se que Israel comece a reabrir gradualmente o seu espaço aéreo na próxima semana. Isso acabou de ser esclarecido pela ministra dos Transportes. Ela diz que as autoridades de aviação vão reabrir o espaço aéreo do país de forma gradual a partir da próxima semana. Mas, é claro, isso depende dos desdobramentos de segurança. Como todos sabem, o espaço aéreo está fechado desde sábado. E, basicamente, Regev pediu ao governo que informe as companhias aéreas israelenses para se prepararem para uma reabertura parcial do espaço aéreo do país já no domingo, para que possam começar a operar esses voos de repatriação e trazer de volta dezenas de milhares de israelenses que ficaram presos no exterior. Também ouvimos a companhia aérea israelense Israel dizer que está lançando uma forma de trazer os israelenses que estão presos no exterior de volta para casa. A companhia aérea vai operar voos especiais de 6 cidades europeias, incluindo Praga e Budapeste, a partir de amanhã. Não para Israel, mas para o aeroporto de Taba, no Egito, logo após a fronteira com Eilat, no sul do país. E de lá, os passageiros poderiam cruzar por terra de volta para Israel. Agora vamos voltar nossa atenção para a região mais ampla. O Irã continua atacando os Estados Árabes do Golfo em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Eles afirmam mirar ativos americanos e israelenses, mas também atingiram hotéis, aeroportos e áreas residenciais em 8 países diferentes.
Emirados Árabes Unidos, Catar, Jordânia, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Iraque e Bahrein. O Catar disse que, na verdade, acabou de interceptar 2 caças iranianos, e isso acontece após explosões terem sido relatadas no Bahrein e em Dubai durante a noite. Fumaça foi vista perto da embaixada dos Estados Unidos no Kuwait, e uma milícia xiita do Iraque disse ter atacado forças americanas no aeroporto de Bagdá com um drone. E temos Alex Schloss com este relatório. Antes mesmo desta guerra começar, o Irã alertou que qualquer confronto não ficaria contido, que se tornaria um conflito regional. Quando Estados Unidos e Israel atacaram, Teherã afirmou inicialmente que sua retaliação focaria apenas alvos militares israelenses e americanos. Mas logo, mísseis balísticos e drones iranianos ultrapassaram esse escopo restrito. Israel foi atingido primeiro. Depois, em poucas horas, projéteis foram lançados em direção aos estados do Golfo, afetando os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait, Omã e Arábia Saudita. Aeroportos, portos, instalações de energia e áreas residenciais foram danificados ou sofreram interrupções. Esses governos reagiram rapidamente, condenando os ataques de Teherã como violações de sua soberania e ameaças à vida de civis. Países que já enfrentavam tensões internas, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos antes da guerra, alinharam-se publicamente contra a agressão do Irã. Em Abu Dhabi, um ataque perto de uma instalação naval francesa fez a França enviar um porta-aviões à região. O transbordamento continuou. Mísseis iranianos e destroços caíram na Jordânia e no Iraque, onde há forças dos Estados Unidos na Síria. Um míssil matou 4 civis. No Chipre, drone atingiu área perto de base aérea britânica, envolvendo território europeu no conflito. Em resposta, a Grécia, membro da OTAN, enviou 2 fragatas e 2 caças a caminho de Chipre para reforçar a cooperação em defesa. Dentro de Israel, grandes centros populacionais foram alvo de ataques, e na Cisjordânia, destroços de mísseis caíram em várias áreas, destacando como as regiões palestinas também ficaram expostas ao bombardeio crescente. No total, desde o início da guerra, os ataques iranianos afetaram 11 países além dos territórios palestinos. O que Teherã há muito tempo alertava, que qualquer guerra se tornaria regional, se concretizou. Ao fazer isso, a campanha do Irã ampliou o campo de batalha e, por ora, ajudou a formar um alinhamento incomum e temporário de estados, que deixaram suas diferenças de lado para se opor a ela. Chamo agora nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Osran, e o correspondente diplomático Owen Alterman, que seguem no estúdio. Então, sabe, acho que já faz um tempo que queremos falar sobre isso. Só o fato de o Catar dizer que sua força aérea bateu 2 bombardeiros iranianos, de fabricação russa. Ariel, o que você pode nos contar sobre isso? Sim, eles estão dizendo que o Ministério da Defesa do Catar afirmou que abateu 2 Sukhoi 24. Esses são caças de fabricação russa, como você mencionou, que vieram do território iraniano. Além disso, disseram que suas defesas aéreas interceptaram 7 mísseis balísticos e 5 drones, que tinham como alvo várias áreas do país. Esse seria o primeiro caso que vimos, não só contra Israel, mas em geral vindo do Irã, de que eles enviaram caças contra outro país. Isso seria uma escalada significativa. E é interessante que eles tenham escolhido enviar esses caças contra o Catar. De todos os países, talvez o país dentre esses 11 países que foram afetados por os ataques do Irã, talvez seja o mais próximo dele em termos de relações diplomáticas. Mas esse é apenas um exemplo com o Catar. Se olharmos para os Emirados Árabes Unidos, que eu acho que podemos dizer que foi o país mais atingido ou mais frequentemente atingido pelo Irã, até mais do que Israel. Em termos de drones, por exemplo, estamos falando de quase 690 drones lançados do Irã contra os Emirados Árabes Unidos só desde sábado, o que para mim some a isso 174 mísseis balísticos que mataram 3 pessoas. Então, esses são apenas 2 exemplos de como o Irã está fazendo de tudo para atacar o Golfo. Vamos para um rápido intervalo comercial e continuamos a discussão na volta. Este é o I24.
Voltamos na I24 News em inglês. Sou Natasha Kirchuk, obrigada por ficar conosco. O Irã segue atacando estados árabes do Golfo em resposta a ataques dos Estados Unidos e Israel. Agora o Catar acabou de divulgar um comunicado dizendo que derrubou 2 caças vindos do Irã. Além disso, eles dizem que conseguiram interceptar com sucesso pelo menos 7 mísseis balísticos com suas defesas aéreas e que interceptaram 5 drones, que estavam mirando várias áreas do país hoje. O Irã, por sua vez, diz que a República Islâmica está mirando ativos americanos e israelenses no Golfo, mas eles também têm atingido hotéis, aeroportos e áreas residenciais em 8 países diferentes, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Catar, Jordânia, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Iraque e Bahrein. Agora, juntando-se a nós de Manama, do Bahrein, pelo Zoom, está Ahmed Kuzai. Ele é consultor político. Ahmed, o Irã afirma mirar ativos americanos e israelenses, mas temos visto ataques a hotéis, aeroportos e áreas residenciais. Explique isso para nós. Como os governos do Golfo interpretam a situação e como o Bahrein reagiu? Eles veem isso como uma retaliação direta ou realmente como uma perigosa ampliação da guerra? Bem, estes são tempos muito perigosos e antes de falar sobre isso, vi alguns números curiosos hoje. Isso indica que, até hoje, o Irã atacou mais países árabes do que Israel jamais fez. Quer dizer, isso é engraçado para nós aqui no Oriente Médio, já que todo mundo está sempre falando sobre como Israel não é um amigo e por aí vai. Dito isso, como o Irã começou. Toda essa guerra no Golfo, não só contra os interesses americanos, é basicamente desconcertante. Era esperado que eles tivessem uma retaliação proporcional, com um único ataque a uma base americana em um dos países. Como aconteceu após a guerra de 12 dias, mas tem escalado desde o primeiro dia. Já faz 3 dias, estou falando com você do Bahrein, então desde sábado começamos a enfrentar todos esses ataques. Eles afirmam que estão apenas mirando nos interesses americanos, mas o que está acontecendo na realidade é muito mais do que isso. Vimos os aeroportos sendo atingidos, vimos fábricas no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, vimos infraestrutura básica sendo atacada. E hoje houve algumas declarações, basicamente, não oficiais, é claro, mas tem circulado nas redes sociais por iranianos que até mesmo a ponte entre o Bahrein e a Arábia Saudita está em perigo. Quero saber como o público vê isso. Temos declarações de governos, mas no Bahrein, por exemplo, o que o público fala sobre esses ataques? Quem está sendo culpado? São os Estados Unidos e Israel que estão sendo culpados por basicamente iniciarem esse conflito ao lançarem ataques no sábado. Ou não é assim que isso está sendo interpretado? É um pouco de tudo o que temos. Muitas pessoas, é claro, estão culpando o Irã pelo que está acontecendo. Há outros culpando Israel e os Estados Unidos por terem começado isso. E também temos outros que estão apoiando ou se alinhando com o Ayatollah e o Irã aqui no Bahrein. Para mim, isso é ainda mais perigoso que qualquer ataque direto do Irã. Agora, sabe, outro número absurdo que vimos foi centenas de drones sendo lançados, mais especificamente nos Emirados Árabes Unidos, pela República Islâmica do Irã. Parece para você que a República Islâmica está mirando certos países do Golfo mais do que outros? E qual seria a razão para isso? Estive analisando os números. No sábado provavelmente foi o Catar, depois foi o Bahrein ontem e hoje são os Emirados. Acho que eles têm uma estratégia de tentar evitar ser o ponto de interesse direto nesta guerra, especialmente com os grupos de procuração ficando mais ativos. Vimos o Hezbollah atacando Israel mais cedo e então, até mesmo dentro do Irã, todo mundo começou a esquecer dos manifestantes no Irã. Então, como eles conseguem fazer tudo isso? Eles estão apenas transferindo o principal local do Marco Zero do Irã para os estados do Golfo. Não tenho certeza se isso está funcionando ou não, mas como podemos ver, todo mundo está falando mais sobre o que está acontecendo no Golfo do que sobre o que está acontecendo no Irã. É um jogo perigoso, é agressivo.
E começamos a ver, como você acabou de mencionar, com as notícias vindas do Catar sobre a derrubada de 2 caças pelo Irã, que o Golfo pode começar a revidar. Certo? Você sabe, vimos como vários estados do Golfo buscaram equilibrar relações com Washington e Teherã nos últimos anos. O Irã é um importante parceiro econômico para algumas nações árabes do Golfo. Essa onda de ataques obriga esses países a se posicionarem mais claramente. Qual lado você acha que escolherão nos próximos dias? Assim como você mencionou, antes da Guerra de 12 dias, antes desta guerra também. Todos nós vimos como os países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, às vezes o Catar e, claro, o tempo todo, com Oman, tentando basicamente fazer os Estados Unidos adiarem a guerra ou se envolverem em negociações. Ambas as negociações fracassaram, mas o Golfo sempre esteve lá para tornar as coisas pelo menos mais fáceis ou mais calmas sempre que essas negociações fracassam. Pelo menos Oman está do lado bom do Irã, mas quer dizer, até ontem eles foram atingidos 2 vezes e Oman não está feliz com isso. Vimos o que ocorreu em Riad. A Arábia Saudita obviamente não está satisfeita. O que significa que ninguém pode ser amigo do Irã hoje, porque até mesmo os amigos deles estão sendo afetados pelo Irã, não por mais ninguém. E como isso será afetado? Como você acabou de mencionar agora, isso está aproximando os países do Golfo uns dos outros. E eu acho que desta vez eles estarão mais próximos do que estiveram nos últimos 20 anos, pelo menos. Certo. Bom, gostaria de agradecer muito a você, Ahmed, por ter participado conosco. Foi realmente interessante ouvir sua opinião sobre isso. E fique segura no Bahrein. Obrigado. Estamos recebendo este relatório agora. As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptaram 9 mísseis balísticos, 6 mísseis de cruzeiro e 148 drones hoje, segundo o Ministério da Defesa dos Emirados. O ministério também afirma que o Irã lançou 174 mísseis balísticos contra os Emirados desde sábado, dos quais 161 foram interceptados. Volto agora para nossos correspondentes no estúdio, Ariel Ozhan, do Oriente Médio, e Owen Alterman, nosso correspondente diplomático. Quero falar mais sobre o impacto disso nas relações, especialmente entre Israel e as nações árabes do Golfo. Porque ouvimos Ahmed, o convidado que acabou de participar do Bahrein, basicamente dizer isso. Ele basicamente disse isso. Ele acha que esses ataques da República Islâmica do Irã estão aproximando as nações árabes do Golfo. Mas será que isso, de fato, pode aproximar ainda mais as nações árabes do Golfo de Israel? Espero que sim, Natasha, mas não estou tão otimista. A curto prazo, eles estão sendo atacados pelo Irã, e não de forma leve, como em junho, mas de maneira séria. A ideia de que o Catar derrubou 2 aviões iranianos com pilotos dentro é absolutamente impressionante. Ver os catares assinando uma declaração conjunta com os Emirados Árabes Unidos, outros estados do Golfo e os Estados Unidos, mesmo antes disso, contra o Irã e colocar seu nome junto com eles, sem tentar jogar dos 2 lados. O modo tradicional do Catar de ser independente e tentar se manter afastado da confusão foi absolutamente impressionante. Dito isso, essa guerra vai acabar de alguma forma, com o regime iraniano provavelmente bem mais enfraquecido. Mas, ao mesmo tempo, as questões que eram difíceis e que afastaram alguns desses países de Israel ainda estão lá. Obviamente, a situação na faixa de Gaza. E, como continuo dizendo, especialmente no caso da Arábia Saudita, o fato de que Israel tem menos utilidade para os sauditas, na minha opinião, como ouvi nas entrelinhas dos próprios sauditas, do que tinha há 2 anos. 2 anos atrás, Mohammed bin Salman buscava Israel para mostrar seu perfil liberal. Acho que 2 anos depois, em seu programa, ele já provou e não precisa mais disso. A Arábia Saudita tem mais influência em Washington, depende menos de Israel, enquanto Israel está mais fraco lá. A relação com Donald Trump é mais forte e a economia possivelmente também. Eles não precisam tanto de Israel. E isso não mudou com a guerra. Tudo certo, temos novidades sobre o Hezbollah agora. A mídia libanesa relatou ao menos 5 ataques aéreos israelenses nos subúrbios do sul de Beirute, reduto conhecido do Hezbollah. As forças de defesa de Israel anunciaram recentemente que outro alto terrorista do Hezbollah foi atingido em Beirute. Há uma nova onda de ataques aéreos atingindo Teherã agora. Quero voltar rapidamente para nossa correspondente Ariel Ozhan. Sei que um comandante da Jihad Islâmica foi atingido nesses ataques.
Pode contar mais sobre isso? Sim, estamos falando sobre múltiplas ondas de ataques aéreos ao longo do dia. Uma nova agora, 5 ataques na Daia de Beirute, que é o reduto do Hezbollah, com a ideia de confirmar que foi direcionado a mais um terrorista sénior, não foi informado a qual grupo esse alvo pertencia. E isso mostra que há uma ampla variedade de alvos terroristas no Líbano, não exclusivamente ligados ao Hezbollah. Um exemplo principal disso é o comandante militar da Jihad Islâmica Palestina no Líbano. Estamos falando de Adam Abnan El Othman, apelidado de Abu Hamza, que a Jihad Islâmica Palestina confirma, foi eliminado em um ataque aéreo israelense hoje no subúrbio sul de Beirute. E então, quando as forças de defesa de Israel dizem que estão atrás de outro terrorista sénior, sem especificar que é do Hezbollah, quando? Mais cedo, quando foi atrás de um alto funcionário do Hezbollah, especificou que era do Hezbollah. Isso mostra que, antes de tudo, a variedade de ameaças é muito mais ampla do que apenas o Hezbollah. Além disso, há elementos palestinos operando no Líbano, e as forças de defesa de Israel não estão hesitando em ir atrás deles também, não apenas do Hezbollah. Certo, agora vamos voltar nossa atenção para a Europa. Rumores têm circulado de que a Alemanha estava considerando seriamente se juntar à campanha dos Estados Unidos e de Israel se a República Islâmica do Irã continuar atacando pela região. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha afirmou que o governo alemão não pretende participar ofensivamente da campanha dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Ela diz que uma ação só será tomada se soldados alemães forem atacados. Isso acontece após 2 veículos aéreos não tripulados terem se dirigido à base da Força Aérea Real do Reino Unido em Akrotiri, no Chipre. Eles foram interceptados hoje após um drone atingir a base britânica na noite de domingo. O primeiro-ministro britânico afirmou que o Reino Unido aceitou o pedido dos Estados Unidos para usar bases britânicas em ataques defensivos, mas parece que nenhuma nação europeia está pronta para se envolver e se juntar a nós agora. De Tel Aviv está Melody Sucharovitz. Ela é especialista em relações germano-israelenses. Espero ter falado certo seu sobrenome. E ela também é ex-assessora de assuntos exteriores e porta-voz internacional do ministro da Defesa, Benny Gantz. Agora, Melody, houve rumores de que a Alemanha poderia apoiar a campanha dos Estados Unidos e Israel se o Irã continuasse escalando a situação. Como você percebe a decisão da Alemanha de se envolver apenas em medidas defensivas? Bem, por mais claros e intensos que sejam os rumores, há muito pouco de verdade neles neste momento, eu diria. Além disso, depois de conversar com vários dos formuladores de políticas externas que realmente apoiam a declaração do chanceler de alguns dias atrás de que agora não é o momento de dar lições a Israel e aos aliados, mas sim de se unir a eles e apoiar sua causa. Mas, além disso, além dessa posição estratégica clara, há muito pouca intenção e, especialmente, muito pouca disposição de realmente se envolver militarmente. As capacidades para apoiar simbolicamente, por exemplo, através do reabastecimento aéreo, através da missão na Jordânia, estariam disponíveis. A capacidade política de levar adiante uma medida dessas, especialmente com o SPD, o parceiro de coalizão social-democrata, é praticamente zero. Interessante, sabe? Obviamente, a decisão de atacar uma base aérea britânica no Chipre é uma decisão muito forte a ser tomada, que a República Islâmica, tomou. Obviamente, temos visto que a República Islâmica tem mirado nas nações do Golfo. Mas quão coordenada você acha que a Europa está neste momento para responder a outras medidas como essa? Bem, basta olhar para as declarações que saíram da União Europeia nos últimos dias e você terá uma resposta clara. A Europa, há uma parte da Europa, vamos chamar de a parte mais realista e pragmática, incluindo, é claro, o E3. Isso foi dito claramente em uma declaração nesta manhã, dizendo que se nossos interesses estiverem ameaçados, incluindo a chanceler, Alemanha, França e Inglaterra, se nossos interesses estiverem ameaçados, vamos ajudar a lidar com a ameaça em sua origem, a ameaça que vem do regime iraniano.
Ao mesmo tempo, há outros países europeus, como a Espanha, que continuam mantendo uma posição, digamos, suicida do campo pró-Palestina e até mesmo pró-Ayatollah, que prefere manter essa linha de base radical de esquerda anti-Israel e anti-Ocidente e também uma ideologia anti-Estados Unidos, em vez de se preocuparem com seus próprios interesses e entenderem que os mísseis balísticos iranianos já podem alcançar o sul da Europa. Então, se você perguntar sobre coordenação, acredito que há uma divisão. E só podemos esperar, olhando para os interesses estratégicos próprios da Europa, que o campo pragmático prevaleça. Que tipo de mensagem você acha que a República Islâmica vai receber? Se não virmos nenhum tipo de resposta coordenada da Europa à agressão das forças iranianas, não só em Chipre, mas também contra aliados? Bem, você sabe, nós temos que encarar os fatos. A Europa perdeu relevância no Oriente Médio e também em relação ao Irã, e o Irã aprendeu uma lição terrivelmente ruim, uma lição fatal, eu diria. Quando a UE, após a saída de Trump do JCPOA em 2018, teve o instinto de ficar do lado do Ayatollah e tentou inventar mecanismos financeiros que poderiam ajudar os iranianos a contornar as novas sanções impostas pelos Estados Unidos. E isso, claro, pelo regime iraniano, foi visto como um sinal de fraqueza e aumentou o apetite deles por chantagem nuclear, algo que continuam fazendo até hoje. Qualquer coisa diferente de uma postura clara, de clareza estratégica e força por parte da Europa, diante do maior terrorismo, das ameaças nucleares e das ameaças aos direitos humanos que existem no mundo atualmente. Qualquer coisa diferente disso seria novamente vista como fraqueza e daria poder exatamente àqueles que precisam ser derrotados. Agora... Certo, Melody, muito obrigado por estar conosco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falará com a imprensa em breve. Agora, nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, está conosco. Mike, temos alguma informação sobre o que Trump vai abordar nesse discurso? Entendo que ele subiu ao púlpito, então vamos observar. Mas este é um evento pré-planejado para homenagear soldados que demonstram bravura, o evento anual da Medalha de Honra. Isso não está diretamente relacionado ao que ocorre no Irã. Mas o gabinete de imprensa da Casa Branca informou à mídia que Trump deve fazer comentários sobre o Irã e possivelmente responder a perguntas da imprensa. Este não é um discurso sobre o Irã, mas ele pode comentar sobre a situação. Ele já falou com vários veículos de mídia mais cedo hoje, inclusive com a CNN, na qual ele descartou a ideia de que está excluindo as chamadas tropas em solo. Ele afirmou que não descarta essa possibilidade e que pode haver soldados americanos em solo. Embora ele obviamente não vá avisar o inimigo sobre quaisquer planos potenciais para isso, ele disse: a grande onda, a chamada grande onda, ainda não aconteceu de fato, ele disse. Isso ainda está sendo preparado. Então, tudo o que o Irã viu até agora não será o pior para eles. Que, na verdade, há mais planejamento sendo feito. Neste momento, ele disse, parece que esta será uma operação de 4 semanas. Lembre-se, estamos apenas há alguns dias nisso. Claro, isso é só uma projeção. Não tem como saber para onde essa situação vai nos levar de um jeito ou de outro. Novamente, ele disse que está aberto a potencialmente conversar com os iranianos. Os iranianos deixaram bem claro hoje que não estão dispostos a conversar com os Estados Unidos. E isso meio que corta qualquer caminho direto para a diplomacia aqui. Enquanto isso, ele disse para esperar mais baixas. Já morreram 4 militares americanos. O número de feridos disparou hoje, já chegando a 15 na última contagem fornecida pelo Pentágono. Mas Trump disse que, infelizmente, esse não será o fim das baixas americanas esperadas nesta guerra contra o Iraque. Isso, claro, me leva à minha próxima pergunta. Sabe, eu tenho a impressão de que agora já foram feitas pesquisas sobre como o público americano vê a decisão dos Estados Unidos e de Israel de atacar o Irã. Que tipo de respostas estamos ouvindo agora do público americano em geral?
Bem, precisamos esperar um pouco porque essas pesquisas, especialmente no início, podem apresentar grande disparidade entre elas. Uma que foi divulgada ontem mostrou que apenas cerca de 1/4 dos americanos apoia o ataque daquele. Por que não podem te cortar por causa da maioria do Trump? Hoje, as Forças Armadas dos Estados Unidos continuam realizando operações de combate em grande escala no Irã, para eliminar as graves ameaças representadas para a América por esse terrível regime terrorista. Após nossa destruição do programa nuclear do Irã na Operação Martelo da Meia-Noite há pouco tempo, avisamos o Irã para não tentar reconstruí-lo em outro local, porque eles não puderam usar aqueles que nós destruímos de forma tão poderosa. Mas ignoraram os avisos e se recusaram a parar a busca por armas nucleares. Além disso, o programa de mísseis balísticos convencionais do regime crescia rapidamente e representava uma ameaça clara e colossal aos Estados Unidos e nossas forças no exterior. O regime já possuía mísseis capazes de atingir a Europa e nossas bases, tanto locais quanto no exterior, e em breve teria mísseis capazes de alcançar a nossa bela América. O objetivo desse programa de mísseis em rápido crescimento era proteger o desenvolvimento de armas nucleares deles e tornar extraordinariamente difícil para qualquer um impedi-los de fabricar essas armas nucleares altamente proibidas pelos Estados Unidos. Nós éramos os que estavam reclamando, nós éramos os que queríamos que isso parasse, mas todos estavam do nosso lado. Eles só não tinham coragem de dizer isso. Um regime iraniano armado com mísseis de longo alcance e armas nucleares seria uma ameaça intolerável para o Oriente Médio, mas também para o povo americano. Nosso próprio país estaria sob ameaça, e esteve muito perto de estar sob ameaça. Fiquei muito orgulhoso de ter acabado com o acordo nuclear do Irã feito pelo presidente Barack Hussein Obama. Aquele era um documento horrível, horrível e perigoso. Eles já teriam armas nucleares há 3 anos e teriam usado elas. Não vou deixar isso acontecer. Por quase 47 anos, esse regime tem atacado os Estados Unidos e matado americanos. Toda vez que você vê alguém sem braços e pernas ou com o rosto completamente destruído de forma violenta, quase certamente foi causado por uma bomba de beira de estrada do Irã. Elas foram colocadas lá pelo general Salomé, que era o pai da bomba de beira de estrada. Muito orgulhoso, ele achava. Mas eu eliminei ele no meu primeiro mandato. Essa era a nossa última e melhor chance de agir como estamos fazendo agora e eliminar as ameaças intoleráveis representadas por esse regime doente e sinistro. E eles são realmente doentes e sinistros. Nossos objetivos são claros. Primeiro, estamos destruindo as capacidades de mísseis do Irã, e você vê isso acontecendo a cada hora. E a capacidade deles de produzir novos mísseis, e eles fazem mísseis muito bons. Segundo, estamos aniquilando a marinha deles. Já destruímos 10 navios. Eles estão no fundo do mar. Terceiro, estamos garantindo que o maior patrocinador do terrorismo do mundo nunca possa obter uma arma nuclear. Nunca vai ter uma arma nuclear. Eu disse isso desde o começo. Eles nunca vão ter uma arma nuclear. Eles estavam no caminho para conseguir uma legitimamente, através de um acordo que foi assinado de forma tola pelo nosso país. E, finalmente, estamos garantindo que o regime iraniano não possa continuar armando, financiando e dirigindo exércitos terroristas fora de suas fronteiras. Achamos que tínhamos um acordo, mas eles desistiram, voltaram e de novo desistiram. Eu disse, não dá para negociar com essas pessoas, tem que fazer do jeito certo. Hoje, lamentamos pelos 4 heróicos militares americanos que foram mortos em ação e enviamos nosso amor e apoio às suas famílias. Em memória deles, continuamos essa missão com uma determinação feroz e inabalável para esmagar a ameaça que esse regime terrorista representa para o povo americano. E, de fato, é uma ameaça. Temos as forças armadas mais fortes e poderosas do mundo, de longe, e vamos prevalecer com facilidade.
Já estamos substancialmente à frente das nossas projeções de tempo, mas seja qual for o tempo, tudo bem. O que for preciso, nós sempre. E temos isso desde o início? Projetamos de 4 a 5 semanas, mas temos capacidade para ir muito além disso. Nós vamos conseguir. O que quer que alguém tenha dito hoje, disseram. Ah, bem, se o presidente quiser fazer isso muito rápido, depois ele vai se cansar. Eu não me canso. Não tem nada de entediante nisso. Você concorda com isso, Pete? Eu não acho que tenha nada, senhor general. Acho que não tem nada de entediante nisso. Alguém da mídia realmente disse: acho que ele vai se cansar depois de 1 ou 2 semanas. Não, a gente não se cansa. Eu nunca me canso. Se eu me cansasse, eu não estaria aqui agora. Eu garanto para você passar pelo que eu tive que passar. Também previmos 4 semanas para eliminar a liderança militar e, como vocês sabem, isso foi feito em cerca de 1 hora. Então, estamos muito adiantados em relação ao cronograma nisso. Por favor, agradeçam comigo aos membros das Forças Armadas Americanas que corajosamente se arriscam. Eles são incríveis, só quero agradecer a vocês. Temos muitos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo certo. Esse foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando sobre a guerra com o Irã pouco antes de encerrarmos. Temos uma grade de programação atualizada para informar sobre as novidades da guerra, válida durante a próxima semana. Isso significa que iniciaremos as transmissões na I24 News às 16 horas, horário de Israel. Depois continuaremos nossa cobertura às 18h20h e também teremos um especial de 2 horas das 22h à meia-noite.